Olá, mentes curiosas e apaixonadas por dados. Sejam bem-vindos ao Dados em Foco, o canal que tem o objetivo de transformar os números em conhecimento. Bom, como vocês já sabem, eu sou João Pedro e atualmente atuo como analista de dados e sou estudante de ciência de dados e inteligência artificial. Bom, estou muito feliz aqui poder estar retornando com os vídeos para vocês. Acredito que tirei essa folga, né, essas férias de final de ano para mim conseguir dar uma esfriada na mente, né, conseguir estudar mais para trazer conteúdo bom para a gente para esse ano de 2025. E acredito que grandes coisas estão por vir e vai dar tudo certo. Bom, espero que todos estejam bem e assim, para dar início a esse ano, para dar início a novos vídeos do canal, acredito que eu vou tentar dar uma reformulada nos vídeos, na forma como tava sendo gerido, né? Então acredito que é a primeira vez que vocês estão me vendo, então eu acho isso muito legal e espero que continue tendo essa, essa, essa resolução aqui dentro do canal e tendo esse feedback de vocês a me entender o que eu posso melhorar, o que eu posso continuar fazendo de bom. Bom, então, os grandes feedbacks era esse, né, de a gente tentar ter essa proximidade um pouco maior, vocês me vendo como eu sou, e também a ideia desse ano é eu tentar trazer para vocês algo um pouco mais conceitual e que tenha um pouco mais de diversidade, né? Quando eu digo isso é que, bom, no ano passado, no surgimento do canal, eu foquei muito em ciência de dados e em trazer esse bloco para vocês, de eu trazer bem como funcionam os processos de um projeto de ciência de dados, como funciona a inteligência artificial em si, que é uma área que de certa forma eu estou dominando, até porque é uma área que eu estudo, que eu amo muito de paixão, né? Mas acredito que eu preciso também abordar outras áreas, porque esse também é o foco do canal. Não é apenas falar sobre ciência de dados e inteligência artificial. É sim falar de dados como um todo. É a gente explorar diversos mundos, diversos planetas que eu tenho dentro desse universo que é os dados, né? Então, o meu foco é muito mais agora tentar tratar um pouco mais sobre análise de dados, tratar também um pouco mais sobre engenharia de dados, que é algo que eu tenho estudado bastante também, que eu tenho gostado muito. Falar um pouco também sobre desenvolvimento e como o desenvolvimento se correlaciona com a área de dados e também outras frentes também, né? Então a ideia é tentar dar um pouco mais de diversidade pro canal e tentar trazer uma forma um pouco mais exploratória, assim dizendo, né? Então hoje eu acredito que é um bom começo, um bom start, assim. Hoje vamos abordar um tema muito importante que acredito que se correlaciona muito com o objetivo que eu tenho para esse ano, né? Então, assim, como é a minha área de atuação hoje, que é a análise de dados, nada melhor do que começar o ano já falando sobre algo que, de certa forma, eu domino, que eu gosto muito e que tenho aprendido muito, tanto dentro do meu ambiente corporativo, com meus amigos do trabalho, também dentro da faculdade, algo que é muito legal, assim, que é sobre os fundamentos da análise de dados, né? Conceitos, conceitos e métodos que um analista de dados deve obter o conhecimento. Acredito que são fundamentos bem importantes que a gente tem que ter a gente tem que estar por dentro deles, porque é a partir deles que a gente vai conseguir trazer um produto bom, que é a partir deles que a gente vai conseguir ofertar insights para os nossos clientes, para os nossos usuários. Beleza? Então acredito que hoje a gente vai falar de 6 fundamentos muito importantes para análise de dados. E acredito que espero que vocês gostem muito desse conteúdo e que, como vocês aprendam bastante como a forma que eu aprendi no último ano e que venho aprendendo até hoje, né? Então, vamos nessa e vamos que vamos. Bom, vamos falar aqui, quando a gente diz fundamentos da área de dados, é muito importante a gente mencionar que não estamos falando apenas de métodos ou ferramentas. Estamos falando de conceitos mesmo, de algo que a gente tem que estar na ponta da língua, assim, entender o que é isso, para que serve, qual que é o objetivo daquilo. Para que a gente tenha isso dentro da nossa cabecinha e entendendo isso de forma bem clara e sucinta, a gente, pô, já sei como é que eu vou fazer essa análise, pô, já sei como é que eu vou conseguir realizar esse levantamento com o meu chefe, já sei como que eu posso conseguir gerar valor com esse dashboard que eu estou fazendo, tá? Então esses fundamentos são muito importantes.
Bom, começando aqui, o primeiro conceito e método que eu vou mencionar aqui dentro dessa nossa, vamos dizer assim, nossa aula, né, basicamente, é sobre métricas, né? Bom, o próprio nome, deixa eu dar uma destacada maior, né? Não, caps lock aqui, acho que vai ficar bem legal. Beleza, vou dar um zoom. Quando eu digo métricas, é algo que assim, para não apenas pessoas de dados, mas acredito que pessoas de negócios, analista de negócio, analista de mercado, analista de dados, tem muito convívio com essa palavra. E muitos, eu observo que assim, muitos sabem fazer uma métrica, mas no fundo não entende muito bem o que seria uma métrica dentro da regra de negócio ali e para que ela serve. Né? Então a ideia é que a gente tenta trazer isso de forma muito mais clara e muito mais sucinta para que todos entendam de verdade o que seria isso. Bom, o que seria uma métrica, JP? Bom, métrica, quando a gente diz a palavra métrica, a gente está sempre correlacionando a métrica com cálculos matemáticos, fórmulas matemáticas, na qual essas fórmulas matemáticas vão ajudar tanto o analista a desenvolver uma visão clara sobre o negócio, sobre um indicador ou sobre uma análise que ele está fazendo. E essas métricas vão ajudar também o cliente a entender o que o analista está querendo dizer, qual é a medida que ele fez, e vai conseguir obter insights mais precisos. Então as métricas, vamos dizer assim, que elas dão clareza para o negócio, elas dão clareza para os números. É a partir delas que os números saem de apenas um número bruto para um insight ou para um valor mesmo, para algo que realmente traga valor para o negócio e para a empresa. Né? Então quando a gente diz, primeiro ponto aqui, né? Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês, eu não sou muito bom de desenho, mas acredito que é um desafio bem legal. Beleza. Deixa eu assim, tá mais bonitinho. Quando a gente diz métricas, a gente está falando de fórmulas, beleza? Deixa eu abaixar um pouco a letra, tá muito alta. Beleza, fórmulas. E também cálculos, beleza? Cálculos matemáticos, tá? Beleza. E essas fórmulas e esses cálculos, eles têm o objetivo de basicamente traduzir visões, trazer insights e decifrar indicadores. É basicamente isso, tá? Ofertar visões do negócio. Vamos resumir dessa maneira. Fica muito grande, mas depois eu aumento o quadrado. Aí. Ofertar visões do negócio. Então é isso. Métricas, a gente está falando de fórmulas, cálculos que vão trazer visões sobre o negócio, em que estado, em que pé está cada coisa, e a partir dessas visões, dessas métricas, que vão ser gerados indicadores futuramente, tá? Beleza? Agora vamos pontuar alguns exemplos de métricas que a gente tem dentro do dia a dia de um analista de dados, beleza? Uma quadradinha aqui, aí, beleza, boa. Bom, como eu disse, são fórmulas e cálculos matemáticos. Vamos pensar num exemplo bem simples aqui e que se remete muito não apenas ao dia a dia corporativo, mas ao dia a dia de uma pessoa comum, assim, vamos dizer. Bom, o total de algo, o total de alguma coisa. Bom, isso é uma métrica. O total de vendas que eu tive durante um ano. O total de vendas que eu tive durante um mês. O valor médio que o cliente gasta de acordo com o meu produto. Né? Então isso são métricas que fazem com que eu entenda em que pé está cada situação dentro do meu negócio, dentro do meu contexto de negócio inserido ali. Beleza? Então deixa eu anotar algum desses exemplos que eu dei aqui. Tá? Eita, fiz errado. Aqui. Beleza. Bom. Opa. Total de vendas. Beleza? Total de vendas. Do valor médio. Por exemplo, contagem de clientes dentro da minha base. Contagem de clientes, valor médio de algo que estou sendo calculado.
Então, esses são alguns exemplos que eu tenho relacionado a métricas, tá? Ah, beleza. Então, a partir desses exemplos aqui, a gente pode definir uma coisa bem interessante sobre as métricas, tá? Bom, as métricas, a gente tem basicamente dois tipos de métricas ali. As métricas que eu chamo de comuns, né? E as métricas que eu chamo de derivadas, métricas derivadas ou indicadores derivados, assim seja. O que seria isso? Dando uma definição bem simples aqui do que eu aprendi durante um ano aí atuando dentro dessa área. As métricas simples são aquelas que são geradas a partir de um único valor, de um único cálculo, de uma única fórmula que eu possa fazer ali. Por exemplo, contagem de clientes, total de vendas que eu tive em um mês. Bom, é apenas uma operação matemática que você vai utilizar aqui, que é apenas a soma, ou apenas a contagem. Então aqui você não precisa basicamente de criar uma forma, vamos dizer assim, que você já tem basicamente a conta pronta. Né? Você apenas vai ter que somar, você tem que apenas subtrair, enfim. Isso são métricas simples. Já as métricas derivadas são aquelas que eu dependo muito de uma fórmula matemática. São aquelas que eu dependo muito de um indicador dividido pelo outro para encontrar um resultado. Saca? Então são essas diferenças. Por exemplo, um exemplo de métrica derivada. Esse exemplo aqui é muito bom. Uma empresa, ela vende produtos, ela vende jogos, beleza? Ela é uma distribuidora de jogos e ela fez um jogo de ação. Dessa forma, ela quer entender o seguinte ponto. Quanto o total de vendas que eu tive, e aí ela faz isso por unidades vendidas, beleza? Beleza, esse jogo aqui eu tive X unidades vendidas, esse jogo eu tive Y unidades vendidas, e o quanto que ela estimava ter de receita, beleza? Beleza. O que ela precisa para calcular o seguinte, o quanto que eu tenho de receita por unidade vendida, o quanto foi gerado de receita a cada unidade que eu vendi. Ela teria que fazer o seguinte, receita, unidades vendidas, dividido por receita estimada, assim ela teria o quanto que ela conseguiu acumular a partir de cada receita vendida. Se vocês conseguirem entender bem, assim, não sei se foi um exemplo muito bom, mas se vocês conseguirem entender bem o que eu quero dizer aqui, eu quero dizer que é o seguinte, a partir das métricas derivadas, você vai precisar fazer um cálculo, basicamente, a partir de dois indicadores, a partir de outras métricas, para gerar um resultado, gerar um valor, beleza? Acho que aqui ficou bem, calma, deixa eu esticar um pouquinho, sabe? Pra cá, beleza? Esse aqui um pouco mais pra cá. Tá, legal, esse aqui desce um pouquinho mais, tá. Não tá muito coeso, mas acredito que tá bonitinho, velho. Beleza. Primeiro aqui é métricas únicas, dessa forma, e métricas derivadas. Beleza? Métricas derivadas, lembrando, métricas únicas é aquelas que eu tenho total, é aquelas que eu tenho uma contagem, uma subtração. E métricas derivadas é quando eu dependo de outros indicadores, de outras variáveis, de outros números para me chegar a um resultado específico. Beleza? Então as métricas são isso. E aí algo muito importante salientar aqui é que a partir das métricas a gente vai gerar algo que é muito importante para as empresas, que é muito importante para o analista de dados saber, que são os KPIs, são sonhar os KPIs, que são os indicadores-chave de desempenho das empresas. Tá? Bom, vamos pro ladinho aqui, vamos deixar ele um do lado do outro esses desenhos aqui, beleza. Vamos falar agora sobre KPIs, tá? Vamos achar uma corzinha um pouco diferente, um verde vai, para dar uma diferenciada, beleza? Beleza. Qual que é a ideia aqui, gente? Vamos falar sobre KPIs. Boa, beleza. Bom, basicamente KPIs são indicadores que são gerados a partir das minhas métricas, na qual esses indicadores vão ser utilizados, eles possuem o objetivo de medir como está sendo o processo, como está sendo a ação, ou como está sendo o andamento de uma determinada jurisdição daquela empresa, saca? Então, os indicadores são derivados, primeiro ponto, a partir das métricas, beleza? Eles são feitos a partir das métricas. Legal. Nossa, como é estranho esse
essa cor aqui. É aqui? Não, é aqui mesmo. Não manter sem fundo. Os KPIs são gerados a partir das métricas, beleza? E eles possuem o objetivo de tentar mensurar como está sendo algo dentro da empresa, como está sendo o andamento de um determinado processo, vamos dizer assim, tá? Beleza? Possui o objetivo de mensurar determinado processo. Aí, aqui não, no meio fica melhor, Aí, boa. Beleza, KPIs são a partir das métricas possuem o objetivo de mensurar como está sendo o andamento de um determinado processo, de uma determinada ação, né? Isso é muito interessante dos KPIs, tá? A partir deles, algo muito interessante que eu acredito que é muito importante mencionar sobre os KPIs é que eles são unificados a partir das métricas e sobre as regras de negócio. Então eles estão muito interligados com as regras de negócio daquela empresa, da empresa que você está inserida ali. Então é muito importante a gente tentar correlacionar cada uma das coisas. Então, por exemplo, estou fazendo um dashboard aqui sobre um determinado assunto. Deixa eu ver. Sobre o objetivo do dashboard é demonstrar sobre a totalidade de vendas que teve durante o ano, né? Então você vai tentar buscar indicadores, KPIs ali de desempenho que se correlacionam com as vendas da empresa, que se correlacionam com as regras de negócio que você alinha. JP, mas é a gente analista de dados que tem que ter essas informações? Cara, na realidade não, né? Na realidade é um aglomerado de informações, um time ali, uma ajuda, né? Então basicamente esses KPIs podem vir através de você que, sei lá, está muito tempo dentro da empresa e entende muito bem da regra de negócio ali dentro, e você já entende, esse dashboard aqui tem que ter esse KPI aqui, esse KPI aqui. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes é um analista de negócio que traz essa informação para você, traz tudo bonitinho, então não leva também de requisitos ali, né? E vai basicamente informar para você. Esse dashboard aqui de vendas, eu preciso que tenha esse KPI, eu preciso que tenha esse aqui, eu preciso que tenha uma correlação entre esses dois. Enfim, então isso na maioria dos casos, eu trago isso para você na bandeja e você, a partir disso, vai começar a gerar seu board, saca? Então, isso é muito importante. KPIs. São desenvolvidos, possuem uma correlação forte, com as regras de negócio, beleza? Como é isso aqui? Não dá. Isso, boa. Vou subir essas setinhas pra cá assim. Aí ficou legal. Beleza. Então esses KPIs são muito correlacionados com as regras de negócio da empresa e também eles vão sempre os KPIs nunca vão ser, você nunca vai buscar esses KPIs sozinho, sempre vai ter uma interconexão ali entre você e a sua equipe ou o cliente que está pedindo isso para você, saca? Então a ideia sempre vai ser essa. Posso colocar isso aqui. Então eles estão aqui para sempre traduzir respostas de como está sendo o processo de como está sendo
é sempre traduzir respostas. Então, olha só que interessante, né? As métricas e o KPI já estão interconectados, assim, né? Então, métricas são cálculos que vão ser gerados ali para a gente trazer visões. Os KPIs são gerados a partir das métricas, a partir das regras de negócio, e eles vão tentar ao máximo trazer como está sendo o andamento de algo dentro da empresa, beleza? Então eu acredito que é muito importante esses dois conceitos. Então aqui vemos métricas, KPIs, e agora vamos pro terceiro e, sim, cara, muito legal até aqui, tá? Estamos conseguindo entender bem, estamos conseguindo, acredito que está sendo algo bem interessante aqui esse vídeo. Vamos mudar a cor, né? Tem que mudar a cor, pô. A cor é de lei. A cor é de lei, vamos mudar a cor. Vamos para um... acho que seria um bege, não sei. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia aqui, tá? Vamos falar agora sobre análise de variância. Pô, falamos de dois conceitos muito fundamentais. Agora vamos falar um pouco sobre análise, cara. Não consigo fugir disso, né, mano? Não tem como. Análise. Muitos chamam de outras formas. Mas eu acredito que o nome que eu mais escutei falar até esses dias é análise de variância, né? Alguns chamam de variação, outros chamam de... eu chamo de análise de variância. É isso. Bom, qual que é a ideia aqui? Análise de mudanças, outros chamam também, mas então, qual que é a ideia da análise de variância? Bom, falamos de métricas, falamos de KPIs, falamos como eles são importantes para a empresa e para os análises de dados. Agora vamos falar de análise de variância. Análise de variância seria o quê? Seria um método, na verdade já não é mais um... a gente foge um pouco do conceitual agora e vamos para a parte prática, vamos dizer assim. Ela seguia, na verdade, um método na qual a gente usa o útil ao agradável. A gente utiliza a análise, métricas que estamos utilizando ali, que estamos aplicando ali dentro do back-end, assim vamos dizer, e vamos pegar essas métricas e vamos agora tentar encontrar resposta dentro dessas métricas, beleza? Então é aí que entra a análise de variância. Ela seria um método na qual ele tem o objetivo de tentar buscar variações dentro de um determinado período, dentro de um determinado grupo ou comportamento em si, para a gente conseguir identificar se teve alguma sazonalidade, se teve muita discrepância nesse período que está sendo analisado aqui, se teve alguns casos de outliers, né? Enfim, então valores muito altos, né? Então assim, a ideia da análise de variância é a gente encontrar respostas referentes a períodos, referentes a comportamento, tá? Então vamos já deixar anotadinho aqui, tá? Já não esquecer, beleza? Beleza. Bom, análise de variância. A ideia aqui é encontrar variações de algo, vamos colocar assim, dentro de um determinado período ou categoria. Ah, JP, por que isso acontece? Por que é importante? Porque a partir dela a gente vai conseguir encontrar sazonalidade dentro dos nossos dados, vamos conseguir encontrar outliers, vamos conseguir encontrar discrepâncias muito grandes, né? Então, assim, a análise de variância é muito importante, cara. Muito importante você entender, saber e principalmente como fazer, né, mano? Como fazer, acho que é muito legal também. Sazonalidade, outliers e entre outros, beleza? Tá, legal. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, qual que é a ideia aqui, né? Como eu disse, período, né? Tentar dar um exemplo aqui para vocês muito interessante. Dentro do meu dia a dia, assim. Dentro do meu dia a dia como analista, a gente sempre utiliza análise de variância. Principalmente para entender como um determinado produto ou serviço, vamos dizer assim, como esse produto ou serviço como está sendo o seu comportamento durante o ano. Então a gente pega um intervalo de 13 meses, basicamente, e tenta fazer esse comparativo entre os meses,
eu consegui entender como está sendo o comportamento daquele produto ou daquele serviço, né? E bastante também análise de 3 meses para trás. Então, basicamente seria pegar o mês vigente que estamos, nesse caso, janeiro, dia 12 de 1 de 2025, e tentar comparar esse janeiro com 3 meses atrás. Então, a gente pegaria dezembro, novembro e outubro e compararia com o mês de janeiro para tentar encontrar se algumas respostas de acordo com a variação, tá? Então esse período que eu mencionei para vocês pode ser de diversas formas, tá? Pode ser um período de 13 meses, né? Um período de 3 meses, não, 6 meses, né? Um período de 3 meses para trás. Então assim, pode mudar muito, vai depender muito do que você quer encontrar, do que seu chefe precisa, do que você precisa dentro do seu projeto, né? Então assim, vai depender muito do que você está tentando encontrar, mas não foge muito disso quando a gente fala de períodos, cara. É muito assim, é muito 880. Ou vai ser 3 meses, ou vai ser 6, ou vai ser 3, ou vai ser 2 comparado um mês ao outro ali. Então, cara, é muito legal esse tipo de análise. Algo muito curioso que eu gosto muito de falar com as pessoas ao meu redor, assim, que eu aprendi também junto, principalmente dentro do meu trabalho, assim, com as pessoas ali dentro, é como eu posso representar a variação graficamente, saca? Porque quando a gente fala na análise de dados, assim, algo que é muito que a gente também tem que botar na nossa cabecinha, que a análise de dados não é tabela dinâmica. Não é apenas tabela dinâmica, não é apenas um gráfico bonito, não é apenas um gráfico que não é apenas um total ali gerado de uma tabela, de uma matriz dentro de Power BI. Não. A análise a gente está falando de demonstração tanto de forma tabular dentro da tabela, tanto de forma gráfica e dentro de insights, trazendo respostas aí para o usuário de forma clara e sucinta, né? Então a variação ela pode ser não apenas traga dentro de uma tabela, saca? A gente pode tentar expandir isso e tentar trazer dentro de visualizações muito boas que são feitas basicamente para isso. Por exemplo, gráficos de linha. Gráficos de linha são especialmente feitos para variações, para a gente botar ali os anos ali dentro do eixo X e mostrar a variação que teve durante os anos, saca? Então gráficos de linha é uma ótima opção. Gráficos de área também é uma ótima opção. Gráficos combinatórios, né? Aqueles gráficos que eu tenho o eixo X colunas e no eixo Y eu tenho linhas, né? Então é algo muito interessante que a gente, cara, é muito legal explorar, porque aí fica algo muito completo, saca? Então gráficos de linhas, gráficos de área, gráficos combinatórios, então muito legal a gente também mencionar isso, cara. E assim, muito bom isso também, tá? A variação, ela tem a matemática tem um papel muito forte aqui dentro, né? Porque a variação ela não pode ser feita a partir também de qualquer cálculo, né? Tem uma regra por trás aí, tem algo que está sendo gerado ali por trás também. Então eu acredito que é algo também que eu posso até criar um episódio só para isso, pra gente abordar mais sobre isso, sobre cálculos matemáticos, que é algo que é muito importante, tá? Bom, beleza, vamos passando aqui. Acredito que estamos indo bem, estamos conseguindo desvendar esses mistérios, fundamentos dos gráficos. Pô, deixa eu mudar a cor, velho. Não dá, né? Já foi a laranja, né? Ou não? Deixa eu ver. Dá uma voltada lá. Não foi laranja ainda. Vai ser laranjinha. Gostei desse laranja. Gostei. Deixa eu voltar aqui. Começa abaixo. Beleza. Tá. Vamos tentar mencionar agora, falar um pouco sobre propensão. Beleza? Propensão. Cara, um termo que eu admito que foi muito novo pra mim. Nem sei se está em linha reta. Cara, acredito que foi um tema muito novo pra mim. Acredito que quando surgiu esse tema pra mim, confesso que tive bastante dificuldade de entender o que seria uma propensão, do que ela se tratava, né? Mas assim, com muito estudo, com muita dedicação, eu consegui entender e consegui passar isso pra vocês hoje. Quando a gente diz propensão, a gente está tentando dizer sobre algo que está
relacionado à probabilidade de algo acontecer. Beleza? Fechado? Então, propensão ela não seria basicamente uma métrica, ela seria um conceito muito importante, que a partir desse conceito a gente consiga gerar métricas e KPIs. Beleza? Beleza. Então, a propensão ela está correlacionada ao seguinte: a probabilidade de algo acontecer em determinado período, em determinado grupo, em determinado cliente que eu tenho dentro da minha base. Beleza? Então vamos anotar isso aqui agora. Beleza. Ó, ficou bonito. A probabilidade de algo acontecer. Beleza, vamos deixar assim. Tá, legal. Quando a gente diz isso, a gente está muito muito relacionado à estatística, muito relacionado à estatística, muita coisa relacionada à matemática, muita coisa relacionada também à ciência de dados, né? Porque remete um pouco a essa ideia de machine learning, né? Remete um pouco a essa ideia de modelos preditivos para calcular a probabilidade de algo acontecer. Isso é muito legal, porque a gente já está conseguindo relacionar análise com ciência de dados, e eu acredito muito que é algo que caminha junto, por mais que tenha suas diferenças, né? Mas esse é um assunto para abordar em outro vídeo. Então, assim, a probabilidade, a propensão, é algo que dá muitas correlações, cara, e tem alguns fundamentos muito importantes dentro dela, né? Como, por exemplo, a ideia da gente ter método estatístico para calcular ela, beleza? Porque ela não é um simples cálculo, ela não é uma simples métrica, ela sim tem umas métricas derivadas, ela tem indicadores derivados dentro dela para a gente conseguir chegar nesses resultados, beleza? A gente tem um pouco ali de previsão, né? Então a gente pode correlacionar previsão com machine learning, né? Previsão, a gente tem matemática aqui dentro. Então, propensão é algo muito, muito interessante, muito que dá muito ser explorado para ambas as áreas, né? Dentro da análise de dados, a propensão é utilizada para diversos exemplos aqui. Eu posso dar diversos exemplos para vocês. Um exemplo bem legal é a ideia seguinte: qual que é a chance de um cliente meu se tornar qual que é a probabilidade de um determinado cliente que está agindo de alguma forma dentro da minha base, a chance dele pedir desconexão de um serviço meu, de um produto meu, daqui determinado X tempo, né? Então a propensão vai ser calculada dessa forma. Ela vai ser utilizada muito para a gente fazer previsões, para a gente utilizar predição, para a gente conseguir encontrar respostas, tá? Falando de cliente, falando de serviços, né? Então a gente vai utilizar muito isso para encontrar previsões, cara. Então, seguinte, medir quando algo vai acontecer e como evitar. É basicamente isso, né? A propensão serve para isso. É para a gente entender, por exemplo, o meu cliente X, ele tem esses comportamentos. A partir desses comportamentos que ele gera, quais ações eu posso gerar? Então isso é uma resposta que o analista de negócio vai ter que te dar. Só que para ele te dar essas respostas, né? Para encontrar essas respostas, você precisa de uma propensão, você precisa de uma probabilidade de dar para ele assim, ó, mano, a partir de métodos que eu fiz, a partir de cálculos que eu fiz, eu consegui encontrar o seguinte: esse cliente aqui, a probabilidade dele de pedir cancelamento do streaming nosso de, sei lá, 80%. A partir dessa previsão, ele vai conseguir encontrar ações para que aquele cliente não faça isso em X tempo, né? Então, tá vendo como ciência de dados, análise de dados e negócios têm muita correlação e estão muito perto um do outro? Então é muito importante a gente chegar em tudo isso e falar, cara, muito, muito legal, né? É muito bacana, né? Então, assim, deixa eu só anotar a última parte aqui de propensão, que é encontrar respostas. Eu entendo dessa forma. Encontrar respostas, tá? Ai, meu Deus. Besteira? Não fiz não. Então, assim, cara, é muito impressionante como as áreas estão muito correlacionadas e como elas andam juntas ali. E é sempre bom, né?
Beleza. É sempre bom a gente entender isso, porque é algo que vai facilitar muito a nossa vida, né? Eu acredito que vai ser muito, muito interessante. Bom, falamos de métricas, falamos de KPIs, falamos de análise de variância, falamos de propensão. Acredito que tenho mais dois conceitos aqui que são muito legais, cara, que são muitos, dois fundamentos aqui que vão ser essenciais para a jornada, tanto minha quanto de vocês também, tá? Deixa eu ver uma outra corzinha aqui. Esse rosinha aqui, gostei. Rosinha ficou bom, rosinha ficou da hora. Vamos falar sobre representatividade. Representatividade é algo muito, muito interessante. Eu gosto muito de abordar. Representatividade. Boa. Faltou. Aí. Bom, representatividade. Bom, o nome próprio é bem claro, né? Sem meu ver, obviamente. É um nome bem, bem interessante, bem claro, que dá pra gente amarrar isso com muitas coisas. Quando a gente diz representatividade, a gente está tentando tentar entender o seguinte: quanto uma amostra representa sobre a minha população total, saca? Então é bem estatística isso, é bem legal. Tentamos entender o quanto algo pequeno representa sobre o meu todo. Vou anotar isso aqui. Pô, essa foi ficou boa. Compreender o quanto algo representa sobre o meu todo. Boa. JP, dá um exemplo disso, por favor. Cara, claro. Mano, um exemplo bem, bem legal disso aí, eu acredito que... Vamos falar também sobre videogames, vamos lá. Bom, vamos lá, uma distribuidora não, uma desenvolvedora de games, como por exemplo a Microsoft, beleza? Não, Microsoft não, a EA Sports, bom exemplo, a EA Sports. A EA Sports, os analistas da EA Sports aqui tentando realizar alguns dashboards, alguns cálculos, algumas análises pro chefe deles, e eles pediram para que isso tentasse demonstrar uma representatividade de alguns jogos sobre tudo. A ideia deles é mostrar o seguinte: o quanto que do total de vendas que eles tiveram de todos os jogos durante o mês, o quanto o EFC 25 representou sobre o todo. Então, por exemplo, eles vão pegar todos os jogos que eles tiveram ali, beleza? Todos os jogos que eles tiveram vendidos dentro do mês, sei lá, NBA, ou jogos de jogo americano, e vão tentar buscar o quanto que o UFC 25 representa de venda sobre o todo. O cálculo é bem simples, né? Na verdade, você dividir o total sobre o total de vendas do UFC 25, você menos 1 e você encontra o percentual disso. Então é isso, cara. É você capturar o todo. Vou anotar isso aqui. Capturar o total que você tem e dividir pela sua amostra. E assim, encontramos o resultado. Algo muito interessante sobre a gente falar um pouco sobre representatividade é algo que eu aprendi. Representatividade é muito bom a gente falar, quando a gente diz representatividade, é muito bom a gente falar sobre percentual, tá? Por quê? Cara, o percentual é muito mais fácil, é muito mais compreendido, tanto para a parte de gerência quanto para a parte dos analistas, dos cientistas ali. É muito melhor, porque você consegue encontrar a resposta muito mais eficiente, você consegue arredondar valores, você consegue bater o olho e identificar, saca? Então, a gente, quando a gente diz representatividade, vamos sempre tentar trabalhar, né, com percentuais, cara. Percentuais é muito importante, saca? Percentuais é muito legal e, bate o olho e entende, e essa é a ideia da representatividade, né? Então, assim, falando do exemplo ali dos videogames, representa 80% das vendas, saca? É muito mais fácil você dizer isso pro chefe do que você chegar, representa um monte de números, saca? Então isso é bem uma dica, algo que você aprende na faculdade, mas você aprende muito no dia a dia isso, como analista, saca? E assim, de novo falando um pouco sobre visuais, tá?
Algo que eu aprendi também é que quando a gente fala de representatividade é muito legal a gente trabalhar com gráficos um pouco mais dinâmicos e que não seja gráficos fixos ali, como gráficos de barras ou gráficos estáticos. Vamos tentar trabalhar com gráficos um pouco mais de rosca, né? Gráfico de rosca, gráfico de indicador. Isso é muito legal, esse gráfico de indicador é muito bom. Pra quem não sabe, esse gráfico de indicador tem no Power BI. Você não acredita? Se eu não falho a memória, acho que tem no Tableau também e no Excel. O gráfico de indicador é muito bom, né? Ele te dá tipo um velocímetro aí, ele te dá uma visão bem boa sobre valores percentuais em relação ao todo. Vamos também abordar isso, tentar abordar em um vídeo apenas sobre gráficos e visualizações, beleza? Então é isso, cara. A representatividade é muito importante. Falamos sobre o quanto algo representa sobre o todo e o quanto de percentual temos ali, beleza? E voltando aqui, então a gente falou sobre 4 indicadores, beleza? E agora vamos falar sobre algo que eu acho muito, muito interessante, algo que eu gosto muito também, que é sobre aging. Vamos para o último conceito aqui do dia, que é sobre aging, né? Quando a gente diz aging, a gente está falando também sobre envelhecimento, beleza? Vou anotar isso aqui. Cara, verde já foi, né? Acredito que verde já foi, eu tô fazendo verde de novo. Um verdezinho um pouco diferente, não pega nada. Bom, quando a gente fala de aging, a gente tá falando sobre envelhecimento, beleza? Envelhecimento. Podia também, por que envelhecimento, cara? Não entendi nada. Calma, pequeno gafanhoto, você vai entender. Envelhecimento. Envelhecimento. Boa. Envelhecimento. Não, por que envelhecimento? O que tem a ver isso? A ideia do aging é a gente fazer uma subcategorização, a gente faz uma categorização dos meus dados em diferentes períodos de tempo para que a gente consiga mensurar aquilo que é mais velho e aquilo que é mais novo, para a gente tentar priorizar isso de uma forma um pouco mais clara e objetiva. Pegou a visão? Vai ser dessa forma. Vou tentar desenhar isso para vocês. Então, o envelhecimento o que seria envelhecimento? É categorizar meus dados de acordo com períodos diferentes. O que seria esses períodos de JP? Meu Deus do céu. Bom, basicamente segue uma regra, tá? Todos que eu vi até hoje, aging segue uma regra. Então, o primeiro aging vai ser de 0 a 31 dias. Beleza? O segundo aging vai ser de 31, sei lá, até, dando um exemplo, tá? A 60 dias, do outro 60 dias a, sei lá, 80. Tô dando um exemplo, tá, gente? Não é bem isso. Essa divisão tem uma regra específica, mas é basicamente isso. A gente vai dividir nossos dados dessa forma. Qual que é a ideia aqui, tá? A ideia aqui é a gente tentar buscar quais são os mais recentes, os mais medianos ali e os mais velhos. Isso é muito utilizado em questão de dívidas, tá? Então, por exemplo, um banco tenta mensurar quais são os clientes que mais tempo devem o banco e menos tempo devem o banco, tá? Quais são aqueles clientes que devem em torno de 0 a 31 dias? Quais são aqueles clientes que devem 31 a 60 dias, né? Então essa é a ideia, beleza? Então aging vai ser uma subcategorização. Eu vou ter divisões entre os dados em diferentes períodos de tempo para a gente tentar mensurar. A ideia aqui é mensurar o quanto aqueles dados mais recentes e os mais velhos de acordo com a base que você está trabalhando. Cara, muito bom, muito bom. Falando sobre visualização gráficas também e ferramentas para isso, para esse tipo de método, para esse tipo de análise aqui.
Cara, aging eu vejo muito em tabelas e é bom, tabela é bom nesse ponto, porque a partir da tabela fica muito mais fácil o seu cliente visualizar o que você está tentando representar com esses dados, porque aging não é fácil você você representar isso graficamente, é muito difícil porque são muitos dados. Então uma tabela, né, uma matriz ali, é muito legal você trabalhar com ela, beleza? Matrizes, é muito legal. E um tipo de visualização que eu acredito que é algo testável ainda, né? Algo que precisa, algo que vai dar uma resposta muito clara para o cliente. Mas acredito que dá para tentar é sobre funil, gráfico de funil, cara. Porque o gráfico de funil, JP, o que seria esse gráfico de funil? O gráfico de funil, ele é uma categorização mesmo, você categoriza os dados do maior ao menor e você vai descendo entre eles, por isso que é um funil, né? Você vai abrindo eles ali de acordo com as respostas, então você pode abrir eles de acordo com os diferentes períodos de tempo. É algo interessante, mas é algo que dá para você testar, ainda não é algo que, por certeza que isso vai trazer um impacto legal para a análise, né? É algo que dá para testar. Mas enfim, acredito que muito legal, estou muito feliz com o resultado desse vídeo. Cara, muito legal, a gente conseguiu passar por diversos conceitos aqui que eu aprendi, que estou aprendendo ao longo desse período sendo um analista de dados, né? Tô aprendendo muito, cara. Eu amo fazer isso para vocês, passar esse conhecimento para vocês. Eu acredito que é um passo muito importante dentro da minha vida, né? E acredito que também é a realização de um sonho fazer isso. Então, cara, tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, né? Algo que me agrada do fundo do coração mesmo, tudo isso. E, cara, eu espero o melhor, que dê tudo certo e que, cara, feliz ano novo pra todos, que esse ano seja um ano abençoado pra todo mundo. E vamos que vamos, né? Fico por aqui, vai ter muito mais conteúdo pra vocês e acredito que é isso. Muito obrigado por tudo e é nóis!